Mais um cutelo pronto, feito de disco de arado. O trem é bom, ó, polido, estilo modelo envelhecido. Pensa num trem amolado, corta até pensamento ruim. Polido, ó, cabo todo polido. Chega, brilha, viu? Ó, bicho é bom. Se quiser pentear o cabelo, é só virar pra cá. Você vai pentear o seu cabelo. Cutelo feito de disco de arado. Olha a grossura dele, ó. Bicho é bom, muito resistente. E é um tamanho pequeno, não muito grande, bom para cortar osso. Tá aí.